E aí, meu nobre? Nada melhor do que comemorar o campeão Flamengo do que no estádio do Atlético Paranaense. Nós estamos no estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba. Esse é um dos lugares mais bonitos da região. Com certeza. Entendeu? De futebol, de estrutura. Diretamente de Curitiba para o Brasil. Isso aí, de um lugar que é tão irmão de cor quanto pela paixão da bola, não é mesmo? Esse escudo aqui, ó, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E se Deus quiser, vai ser campeão mundial agora, dia 17. Opa! O PSG vai ter que jogar muito para ganhar da gente. Mas aí, Luiz, cara, ó, tu que é carioca, tu cresceu enraizado lá. O que é ser Flamengo? O que é ser Flamengo? O que é o Flamengo para você? Eu passei muitos anos assim, quando eu era garoto, né? Fui crescendo, entendeu? Vendo, pô, meu pai era botafoguense, pessoas querendo que eu fosse paysandu lá em Belém do Pará, porque eu sou de uma família de paraense, entendeu? E aí, remo. Então tive muitas coisas para não ser flamenguista. Mas você vê, quando a gente é flamenguista, cara, então a vida foi passando, ó, eu vi, né, um pouquinho nos anos 81, o Flamengo foi campeão mundial, com Zico, campeão de Libertadores, né, campeão brasileiro. Foi uma época, cara, sabe, fantástica. O Zico, admito que eu fui dar uma olhada nos jogos antigos. O pessoal que está aí de casa tem acesso hoje em dia ao YouTube. Pesquisa também o Zico quando fez a seleção brasileira na Copa Mundial em 82. Cara, você lembra desse momento contra a Bolívia? 82 foi... Tem duas seleções mundiais, as maiores que eu... Por exemplo, a de 70 eu vi mais ou menos, era bem garoto, né? Então praticamente eu não posso falar, mas eu vi, né? Televisão, vi filme, o Pelé, não tem nada igual ao Pelé. Não, né? não tem. Então assim, a seleção de 70. A 82 eu já estava, né, no auge da minha juventude, curtindo o Zico, sabe? Iniciando a minha vida profissional. Eu lembro que eu trabalhava já, né, fazendo teatro, música, show, os bares da vida. Sim. E aí, inclusive eu tinha, com a minha irmã, a gente tinha um Alfavaca, no restaurantezinho, pertinho da TV Globo, no Jardim Botânico ali. Nós tivemos um restaurantezinho ali, e a gente assistiu lá no restaurante, com o público, não sei o quê, montamos lá, onde o Brasil perdeu a Copa de 82 com o Zico. A Itália ganhou. Não, mas nós vimos vários shows de bola. Sim. Né? Porque a gente se reunia lá, entendeu? Sim. Foi uma da... Você vê, mesmo perdendo a Copa, foi a maior seleção brasileira que eu... Porque assim, depois do Pelé, para mim o Zico é o cara, entendeu? É o segundo depois do Pelé. Nós temos vários, né? Nós temos Neymar hoje em dia, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Nós temos vários. Porque o Brasil, né? O Brasil até 82, o Brasil dominava, entendeu? O futebol. Não tinha esse negócio de ser vendido para fora. Não. Os jogadores ficavam no Brasil. Né? Depois de 82 começou esse negócio. O Zico foi lá para fora, o Júnior também. Inclusive, eu vi uma entrevista com o Zico até falando desse negócio do jogador indo para fora e voltando, os jovens, e ele fala muito que o próprio jogo brasileiro, o modo de jogar brasileiro tem mudado. Você vê, né? Não, exatamente. Esse é o grande problema do futebol. Porque os garotos estão saindo muito cedo, e aí eles estão perdendo essa raiz brasileira. O nosso é ginga, não adianta. Lá eles cuidam muito da parte física, e assim, o toque de primeira, entendeu? O cara... muito jogo de tabela. Mas é legal para uma parte do time. Agora, a gente perdeu a essência do drible. Não, do drible. Ele pega igual o Neymar faz. O Neymar pega, dribla. O Zico fazia isso. Você pode ver, se você pegar um filme do Zico, ele sai driblando todo mundo, fazendo gol. Então isso aí a gente perdeu. A gente está perdendo, mas ainda tem o gingado, mas... ainda tem alguma coisa que a gente ainda pode salvar. O próprio Flamengo agora está mostrando que dá para a gente... Pois acorda, Brasil. Dá para a gente, se a gente se organizar, né, porque o Flamengo e o Palmeiras viraram uma potência. Então o Flamengo está conseguindo, você ver, que se o Flamengo chegar no PSG descansado, vai ter jogo. Sim. Entendeu? Teve uma fase que eles levam nossos melhores jogadores para lá e deixam só os caras, né? Os caras medianos aqui. Mas o Flamengo conseguiu se estruturar,
virou uma potência. Sim. Então está conseguindo resgatar os caras também e fazer um time Agora com o forte. Felipe de treinador também. Luiz Felipe. Luiz Felipe, tá. Eu chamo ele de Luiz Jesus. É o Luiz com S. Luiz com S. Eu sou o Luiz com Z, ele é o Luiz com S. Você vê, todo Luiz é genial. Poxa, então, que outros dois momentos que, com certeza, um momento que te marcou muito foi 81, né, do Flamengo, mas que outros dois momentos te marcou muito? Cara, eu vou dizer para você o seguinte, eu não sou saudosista, entendeu? Por isso que no nosso livro, Criador de Fantasias, eu tenho um personagem que chama Jovem Envelhecente. Porque a pior coisa para mim é aqueles caras que ficam, pô, antigamente era tudo melhor. Não, eu não acho. Eu acho assim, 81 foi fantástico. Mas para mim, a maior emoção que eu já tive, que eu acho que está tão forte quanto o time de 81, foi 2019, né? Diz que mudou o jogo, os né? Os dois gols do Gabigol, que nós fizemos uma música. Eu narro esse gol. A cor do gol. Eu fiz a cor do gol, uma música. É gol! Quando o Gabigol fez o gol, né? Contra o River Plate, no final da Libertadores, nós fomos campeão. Eu narrei esse gol do Gabigol, fiz uma música. Mas com toques rápidos e numa diagonal perfeita, faz a alegria de uma nação! Atenção, Urubuzada! Vai terminar a partida 1 a 1! Lá vai Gabigol! Vai marcar! É gol! Hoje tem Gabigol! É gol! Hoje tem Gabigol! Eu sou rubro-negro, eu sou da nação, eu sou da cor do gol, eu sou Gabigol! Hoje tem Gabigol! E você vê que desde 2019 tem engajado mais. Então, o jogo mudou. Olha, o Flamengo não é chamar, é 2,19, teve o Jorge Jesus, você vê, nós precisamos do Jesus para revolucionar. Foi uma revolução em 2019. Eu adoro fazer revolução. Eu adoro, por exemplo, agora mesmo aqui eu cheguei e falei para ele, ó, essa ousadia, a gente vai falar aqui. Se dentro do estádio mesmo, dentro do estádio do Atlético. Então, se vier algum segurança tirar a gente já gravou, e nós vamos explicar por que a gente está aqui em pé, porque a gente ia gravar sentado na arquibancada do Atlético. Só que aí começou a chover. A chuva nos expulsou. A gente pensou, segurança ia nos expulsar, mas quem expulsou foi a chuva. Aí nós procuramos um canto aqui, ó, que é bonitão. Tem umas entendeu? bolas. Tem umas aqui. bolas aqui de futebol, né? Então a gente está aqui no campo falando de futebol. Tá? Sim. Agora voltando aqui ao Jorge Jesus revolucionou. Entendeu? A minha vida toda eu venho fazendo revolução na música, nas produções, no teatro. Eu aprendi, né? Você vê, eu vou falar sobre isso, nós vamos falar na sequência desse podcast, nós vamos falar sobre Jade Macalé, sobre Jorginho do Império, sobre Danilo Caymmi, Zezé Mota, Tunai, Taiguara, Celso Blues Boys, tudo cara revolucionário. São músicos, sabe, campeões. Que a gente tem que tirar. Ah, outra coisa que eu esqueci, tem uma lei, essa lei agora que saiu aí, o dono da lei, que saiu o nome dele, a lei, caramba, agora me deu um branco. Tem uma lei agora que saiu depois da pandemia, que ele faleceu, né? Ele é um puta compositor, é parceiro do João Bosco. Né? Aldir Blanc. A lei Aldir Blanc agora, que nós brigamos, lutamos por ela. O Aldir Blanc fez bares da vida comigo. Então, porra, que orgulho o cara que tem uma lei chamada no nome dele. Porque ele é um baita compositor, parceiro do João Bosco, que é irmão do Tunai. Suporte. Entendeu? Tudo isso são histórias que, graças a Deus, eu estou vivendo, entendeu? Cada minuto. Agora mesmo, nós estamos nos preparando para fazer outras revoluções, entendeu? Na música. Quando eu digo revolução, eu não quero dizer assim, eu não quero parecer que eu sou egocêntrico, que eu... Sabe, narcisista, ou que eu sou... eu sou um cara simples, tá? Que eu sou um maluco, né? Excêntrico ao seu modo. Não, eu sou maluco de fazer coisas, entendeu? Pela música, pelo futebol, pela arte, pela luta, né? Por exemplo, eu tenho esse gingado, sabe? Eu não estou forçando nada. É meu jeito de ver a vida. Tá? Eu estou sempre falando aí, porra, vamos viver, vamos fazer do sonho morto vamos uma mudar para uma coisa melhor. Vamos sempre... Eu estou aqui em Curitiba, nós temos um projeto, né, para o Brasil todo, entendeu? Que nós vamos fazer agora, entendeu? Esse ano todo promete. mundo foi feito para sorrir.
Isso. Todo mundo foi feito para sorrir. Agora só, voltando ao futebol, claro. 2019 foi, para mim, foi mais, porque cada ano que passa, essa é a diferença que eu digo para vocês. Geralmente as pessoas, 81 foi melhor. Não, cada ano que passa, eu vejo coisas melhores acontecer. Inclusive o Flamengo, né? O Flamengo tinha um potencial, é o que eu digo para a nossa equipe, sabe? As pessoas têm potenciais, mas se elas não souberem organizar, se elas não forem ousadas, se elas não perderem o sorriso de criança, se elas perderem a energia de revolucionar as coisas, de mudar as coisas, porque eu nunca vou ser um cara conservador. Eu estou sempre querendo criar coisas novas, entendeu? E continuo jovem, eu não sei se quando que eu pretendo viver até 137 anos, entendeu? Agora o resto é um Deus, mas a minha parte eu estou fazendo. Esse povo, com certeza, e o povo que a gente vive, até os jovens da meia idade, a quantidade de gente que tem meia idade e já é velho, não é mesmo? Eu conheço. É uma casca oca por dentro, porque a ansiedade... Cara, o Brasil é o país, se não for é um dos que mais tem pessoas ansiosas pelo mundo inteiro e tem o maior consumo de drogas e opioides, cara. Olha a chuva chegando. Quando eu vi o Flamengo, mas não tá batendo aqui não. Não tá. A chuva agora bateu, porque essa é Curitiba. A gente veio pra cá, um solzão, chegamos aqui, começou... 30 graus. Começou a chover, expulsou a gente da arquibancada, entendeu? E nós estamos aqui no cantinho tentando fazer, porque assim, nada vai parar a gente. As pessoas botam o muro, a gente atravessa o muro. Isso aí. Entendeu? Vamos tem nessa. até guarda-chuva na minha mochila. E vamos nessa. Chove chuva, chove lá fora. Chove e lá chuva, fora, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece a Deus, nosso Senhor, pra chuva parar. Mas ela pode continuar molhando o meu amor. Muito lindo, é mais que o infinito, é puro inverno inocente como uma flor, por favor, chuva ruim. Voltando aqui. Vamos voltar ao assunto aqui. Vamos voltar aqui ao assunto, que assim, então assim, 2019 foi fantástico. A partir daí, o Flamengo revolucionou, sabe, a administração. Porque a maioria dos times estão devendo, você vê Corinthians, São Paulo, o Botafogo, Vasco, sabe? Estão tudo endividados. O Flamengo pegou a dívida dele, resolveu a dívida dele. Como a gente precisa fazer, se o nosso país olhar para o Flamengo, que estava todo endividado, organizou a sua vida e transformou a vida dos outros flamenguistas, nós transformamos as nossas vidas, sabe? A gente tem o prazer de ver um time organizado. O Flamengo virou uma potência. Sim, o nosso país, isso é um exemplo para o nosso país, sabe? Se o nosso país fizer isso, a gente também vai virar uma potência. O Brasil vai virar uma potência. Então, assim, 2019 foi fantástico. Agora, nós estamos em 2025. O Flamengo foi campeão da Libertadores, campeão do Brasil, e agora vai ser campeão mundial, se Deus quiser, no dia 17 de dezembro, esse ano, 2025. Dali. Tá? Se a gente perder, eu acho esse campeonato mundial, tanto faz. O mais importante foi ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Isso aí, para mim, é o que importa. Esse mundial, se ganhar, vai ser mais uma festa, mas, para mim, não diz muita coisa. Você quer uma informação muito interessante do Flamengo? É que o Flamengo é um dos únicos 2 times brasileiros que nunca caiu para a Série B. Sabia? Eu sei, pô. O outro é o São Paulo. Isso eu sei. São Paulo quase. Né? Quase, né? Teve uma época. Você vê, de 10 anos para cá, o Flamengo se organizou, nunca mais ele passou nem perto. Todos os anos ele está, quando ele não é campeão, ele está entre os 4 melhores times do futebol brasileiro. Sim. E uma coisa que eu queria saber, porque você sabe muito bem que a preparação de um jogador, quão diferente é para um artista? Olha, futebol, tá? Claro, tirando os meios. Ó, futebol, teatro, música, tem tudo a ver, tá? Eu, por exemplo, eu já joguei joguei bola no campo de Chico Buarque, inclusive eu tive uma dividida com ele lá porque eu sempre fui bom de bola. Eu sempre disse isso. Ó, futebol, eu fiz
Eu joguei no Tamoio de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, né? Eu fiz a escolinha lá. Jogava futebol de salão, já joguei no Fluminense, já fiz umas paradas assim, né? E disputei as Olimpíadas pelo Exército, fui campeão nas Olimpíadas de futebol, né? No boxe eu também venci. Tem umas coisas no livro, hein? E natação, tudo isso está no livro, Criador de Fantasias. A gente nem falou, né, do livro Criador de Fantasias. Acharam que a gente não ia falar, né? Nós estamos preparando para lançar o livro entre agosto e setembro do ano de 2026. Né? Nós estamos preparando tudo isso aí. Nós vamos fazer no físico e tem alguns artistas que eu vou levar para eles. E a gente vai fazer agora a música. Também em janeiro a gente começa a produzir nossas músicas. Voltando para o Flamengo, para 2026, promete que ele pode virar o Real Madrid das Américas. E outra coisa, veja, a chuva já se acalmou, agora virou garoa. Agora vai voltar o sol. Curitiba é assim, chove, daqui a pouco vira sol. E outra coisa, Luiz, vou trazer mais uma informação que até para você aí de casa, acredito que você não sabe sobre como surgiu o mascote atual do Flamengo. Isso eu quero saber, vamos lá. O Flamengo surgiu em 1895. Está fazendo 130 anos. Porém, ele surgiu como time de canoas, canoagem, regata. Interessante, né? Mas... clube... Isso. Flamengo, clube de regatas. Clube de regatas Flamengo. E até 78, mais ou menos, ele tinha um mascote como quem? O Popeye. Conhece o marinheiro Popeye? Isso aí eu sei. Popeye. Então, você está falando para o público. Pois é, eu tô falando pro público. Eu sei. Só que o seguinte, como é que mudou do mascote do Popeye para um urubu? Bem, na época, as torcidas rivais se dirigiam aos torcedores do Flamengo como urubus. Urubu. Era um grito meio racista. Era racista. Só que 4 torcedores foram ousados, como você falou, tem que ser ousado, e pegaram e falaram o seguinte: a gente não é vítima. A gente não vai ficar de vitimismo. A gente é vítima aqui, vamos colocar o pau pra quebrar e fazer um negócio diferente. Eles foram num lixão que tinha ali no Rio, um dos lixões da região, pegaram um urubu, já que o pessoal gritava, urubu, urubu, quer saber? Pegaram um urubu, enrolaram numa bandeira do Flamengo, e daí... Foi no Fla-Flu. Não, foi no Botafogo. Flamengo e Botafogo. Que o Flamengo não ganhava há 4 anos. E sabe o que aconteceu? E aí os torcedores lançaram. Foi voando conseguiram esconder o urubu dentro de uma bandeira. E no meio da jogada, lançaram o urubu. O urubu tirou onda com todo mundo, pousou no campo e o resultado 2-1 contra o Botafogo. Exatamente. E aí, a partir isso daí, deu notícia. Aí surgiu uma torcida chamada Urubuzada. Que quando o Gabigol fez o gol dele, eu falo nessa torcida urubuzada, que existe por causa do urubu. Aí nós assumimos o urubu, que é uma coisa genial, né? Que virou urubu. Então você vê que... Inclusive, em 81, eu fui no Maracanã ver o Flamengo ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e a gente levou meu irmão desenha, ele desenhou o urubu, e nós levamos uma bandeiraça. Isso aí saiu saiu no Globo, saiu em todos os lugares, essa bandeira do urubu, assim. Era uma bandeira. Então, se você pudesse voltar para algum momento do Flamengo, puder ver algum jogo, que jogo você iria ver? Esse aí? Cara, um inesquecível. Tem 2 jogos inesquecíveis. Flamengo e Atlético Mineiro, que virou uma rivalidade por causa do... O Atlético tinha o Reinaldo, que era um jogadorzaço, e o Flamengo o Zico. O Flamengo ganhou, entendeu? Mas deu maior confusão do juiz lá. José Roberto Reit era o juiz. Aí teve uma briga, ele expulsou gente de tudo quanto é lado. Nossa. E aí o Flamengo foi campeão. Esse foi um dos jogos, assim, eu estava no Maracanã nesse dia. E o outro jogo é o jogo do Gabigol contra o River Plate, campeão da Libertadores, que nós fizemos a música, né? A Cor do Gol. Que legal. Enfim, voltando pro assunto da bandeira. Agora, o terceiro... Tem um terceiro jogo. Que você não falou ainda. Tem um terceiro jogo. É o Flamengo e Palmeiras agora, na Libertadores, com o gol do Danilo de cabeça, o Flamengo 1-0 campeão da Libertadores. Fantástico. Usar a cabeça. Você vê, tem 3 momentos diferentes. Eu, na minha geração, né? Porque tem o 81, 2019 e esse 2025. E eu espero continuar sempre vendo coisas maiores do que eu já vi. Participando, né, da arte, da música, do futebol.
É isso aí. Isso é viver. E voltando mais uma vez pro... Para fechar, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Isso é grande, isso aí isso é é grande, forte, isso é forte. E voltando pro assunto da bandeira, você vê que os torcedores não ficaram de vítima e não ficaram de vitimismo. Qual que é a diferença dos dois? De vítima para vitimismo. Eu falo isso porque tu é o guerreiro vingador, que no livro O Criador de Fantasias, que eu sei que tem gente que está lendo aí o livro, muito bom, tem uma passagem que fala sobre o guerreiro vingador, né? Mas eu não vou dar spoiler aqui. Olha, aproveitando vítima e vitimismo. Aproveitando isso, eu gostaria de... Nós estamos num momento muito importante, tá? E que a gente precisa falar. A gente, os homens principalmente, precisam gritar. Não pode ficar calado. Ó, eu sou filho da minha mãe, uma mulher maravilhosa, tá? E tenho filhas, né? Tenho 2 filhas mulheres, tenho as amigas das minhas filhas, são mulheres, das jovens, né? De 20 e poucos anos, e elas precisam, entendeu? Elas precisam viver num país que a gente tenha dignidade e respeito pela mulher, entendeu? A gente não pode ficar calado vendo as pessoas matarem, entendeu? Baterem, sabe? Fazerem a opressão que estão fazendo contra as mulheres aí, sabe? Todo dia a gente vê o cara batendo, o cara, entendeu? E a gente precisa parar com isso, a gente precisa, entendeu? Mudar esse mundo, entendeu? Porque o machismo mata, racismo mata, a pessoa ser homofóbica mata, entendeu? A gente precisa parar com esses preconceitos. Abrace tá? um próximo. E a mulher, e fazer da mulher, sabe, o que ela merece, né? Porque a mulher, a gente nasceu de uma mulher, esses homens aí violentos, né? Covarde, porque o cara que faz isso que eu vejo aí, esses homicídios ridículos, né? O cara atropelar, o cara tentar matar, o cara bater, o cara empurrar uma mulher, eu acho que isso aí é gravíssimo. Vamos mudar, minha gente, aproveitar esse ano de 2026, pense nisso. Valorizem o próximo, somos humanos. Abraça o próximo também. E mudando também um pouco o humor aqui, mas... Vamos para os bares da vida aí. Então, e a história do Taiguara? Eu briguei com o Taiguara falando, entendeu? Verbalmente. Porque nós fomos fazer um show nos bares da vida, né? Que eu vou falar muito desses bares da vida. Nós fomos num show, fazer um show. O Taiguara tinha acabado de voltar, foi depois do governo Collor. Estava aquela coisa de anistia, né? Voltando da ditadura, porque o Taiguara, eu acho que ele ficou um tempo fora do Brasil. Ele foi exilado. Ele foi exilado, foi proibido de cantar algumas músicas, entendeu? E aí, logo depois que a gente começou a votar, eu fiz um show, produzi um show do Taiguara, só que eu tinha combinado com ele, foi uma época que eu acho que o Lula, aquela disputa do Collor, estava muito... Parecia com hoje em dia, né? O negócio do Lula e Bolsonaro. O fanatismo político. O Lula e o Bolsonaro, na época, era Lula e o Collor. Eu acho que o Collor tinha ganho do Lula, estava disputa presidencial, nós fomos fazer um show e eu combinei com ele de não falar a política. Aí chegou lá e ele começou a fazer um comício a favor da esquerda e aí, pô, saiu uma briga generalizada, quebraram o bar, toda confusão. Pô, aí eu fiquei muito chateado com o Taiguara. E aí lá fora eu disse um monte de coisa para ele, porque na hora que quando cantou a briga, ele correu pro camarim e se trancou lá. E eu lá tentando apaziguar lá os caras que queriam briga. Mas foi só uma lembrança. Mas ele é fantástico, né? As músicas dele. Viagem. Morreu cedo também. Tem vários sucessos aí, Taiguara. Aí depois disso, eu levei o Flávio Venturini para fazer um show nesse mesmo lugar. E a gente fez o show, pedimos desculpa pro dono da casa, do bar, né? Entendeu? Porque a gente chama bar essas casas menores, de 200, 300 lugares. A gente chama os bares da vida. Onde foi assim que eu comecei a trabalhar com música, né? Eu ia lá para beber. E acabei virando produtor, diretor. E aí fizemos o Flávio Venturini nesse lugar. A gente fez o Flávio Venturini. E aí, isso aí um mês depois. E aí ficou tudo... Isso aqui, eu tive uma cervejaria lá no Rio,
E na época, eu fiz um show com o Orlando Moraes e eu pedi para ele fazer uma dedicatória para minha mulher, a mãe da minha filha, né, a Lua, que é a Lua Ana Cláudia. E aí tá aqui, ó, Ana Cláudia, beijo. Mostra pra tela. Um show que eu fiz com o Orlando Moraes. Não, mais em cima, mais em cima. Entendeu? Isso. Ah, Pode então aproximar. tá aqui, esse CD. Esse foi um dos caras que eu trabalhei nos bares da vida. O outro cara que é muito importante para mim, que aí já foi no Teatro Nelson Rodrigues. Eu lancei esse CD. Ele nunca tinha lançado um CD, ó. Produção minha. Aí ele fez uma dedicatória para mim. Tá bem apagado aqui, o Moreira da Silva. Fotografa o Rio. E eu, não sei se vocês sabem, eu sou fotógrafo. Então eu fazia todas essas fotografias, essas imagens, entendeu? A gente fotografava o Rio, fotografia o Brasil. Já fiz muito casamento, festa de 15 anos. E assim a gente vai levando a vida, pelos bares da vida. Pelos bares da vida. E com certeza teve tanto artista que eu posso nomear alguns aqui, como o Vanderlei Cardoso. Ó, nós fizemos, nos anos 90, eu fiz a Revolução dos anos 60. Eu gosto dessa palavra. Aí, Revolução, ó. Acabou um carro passando aí, se batendo aí. Eu gosto dessa palavra Revolução. Aí nós fizemos, no Plaza Shopping de Niterói, a Revolução dos anos 60, que era MPB4, representando os festivais dos anos 60, sim, né? 70. Nara Leão representando a Bossa Nova. Golden Boys representando a Jovem Guarda. E o Terra Molhada, que era um cover dos Beatles, representando os Beatles dos anos 60, entendeu? E isso aí nós fizemos nos bares da vida. Por exemplo, a gente tem uma casa dos Beatles no Rio, que a gente fazia muitos eventos lá de produção dos bares, né? E o Vanderlei Cardoso eu fiz vários nos anos, mas aí já era anos 90, sim. Fiz um show com ele representando a Jovem Guarda dos bares, né? Que nem o Celso Blues Boy? Celso Blues Boys, o Celso Blues Boys é anos 80. É verdade, ele tem uma música com Cazuza, de 86. Ele tem muitos sucessos, cara. Marginal. Ele tem vários sucessos. Celso Blues Boys é fantástico. Nós fazíamos bares da vida. Eu tive um bar que eu fazia direção artística no Rio, chamava Amigo Fritz. Eu fiz Celso Blues Boys, fizemos o Paulinho Mosca, que ele participava do grupo Garganta Profunda. A gente, toda quarta, quinta, sexta e sábado, a gente fazia um projeto musical. De artistas, de atores, lançamento de livros. A gente está sempre... E os bares da vida, eu conheci o Tunai. Foi o primeiro cara que eu virei produtor empresário do Tunai. Aí nós trabalhamos 6 anos juntos, entendeu? A gente trabalhou muito aquela música Frisson. A gente fez a abertura da TV Manchete, da TV Globo. A gente fechou, final de ano, a gente lançamos CD, né? Fizemos música em novela. Tem várias músicas do Tunai em novela que eu ajudei a produzir lá. Ó, Danilo Caymmi foi um parceiro dos bares da vida. Que eu fiz, o Jorginho do Império também. Jorginho do Império foi meu amigão, é meu amigo. Inclusive eu vou procurar ele agora para esse carnaval. Eu quero fazer um projeto com eles de novo. Nós vamos se encontrar. Com certeza eu vou procurar ele. O Jorginho do Império, ele é da família do Império Serrano, da escola de samba. O pai dele era presidente. Ele foi o fundador. Ele já foi diretor-presidente também da Império Serrano, né? Ele é um cara famoso aí. Ele já disputava os espaços com o Martinho da Vila, com o Paulinho da Viola. Sim. Ele tem vários sucessos. O pai dele virou anos 80, até nome de rua. 90. O nome do pai dele virou até nome de rua. Ele mora lá, inclusive. Eles estão lá, estão sempre Zona lá. Norte do Rio. Entendeu? A gente fez muitos... Nós tivemos uma casa em Jacarepaguá, entendeu? Que era uma casa mineira. Porque eu viajei, como eu trabalhei com o Tunai, eu viajei muito por Minas, aquele queijo mineiro, pãozinho, tem umas coisas mineiras. Pão de queijo. E nós fizemos essa casa, era um restaurante, né? De dia, e à noite virava casa noturna, os bares da vida, né? E qual que é a sua ligação com o Jardim Macalé? Pô, Jardim Macalé foi tudo, assim, Jardim Macalé, eu fiquei, para quem não sabe, Caetano Veloso, Gal Costa, Bethânia e o Gilberto Gil chegaram a morar, quando eles vieram para o Rio, eles ficaram na casa do Jardim Macalé. Eu também fiquei na casa do Jardim Macalé. Então, assim, é uma honra, né, ficar num cara, por exemplo, o Caetano Veloso, quando eu estava exilado,
o Jade Macané foi exilado, né? Junto com o Caetano Veloso e tal. Ele produziu o disco do Caetano Veloso, que é um dos maiores sucessos do Caetano Veloso. Então, ele me deu uma música, eu não sei se o Caetano sabe disso, eu tenho guardado em algum lugar. Era uma letra, não sei se a letra do Caetano, a música era dele, ou se a letra era dele e a música era do Caetano, para eu produzir, entendeu? Mas eu guardei, aí acabei, a gente se dispersou um pouco, né? Mudando um pouco para os bares da vida, voltando, porque de artista, você que perambulou nesse meio todo, eu queria que você me contasse a diferença entre bar, restaurante e casa noturna. Então, vamos lá, por ordem. Bar, restaurante e casa noturna. Vamos começar com o bar. Olha, porque assim, antes dos anos 80, as pessoas faziam shows em teatro, né? Elas faziam em casas noturnas grandes, só os grandes artistas que faziam essas casas noturnas grandes. E aí, nos anos 80, começaram lá no Rio de Janeiro, São Paulo, os restaurantes, né? Que eu já contei essa história várias vezes. Depois da ditadura, estava um problema de público, a música, né? E aí os artistas começaram a fazer show, pegaram os restaurantes, começaram a fazer palco para a noite, virava um bar. Os restaurantes à noite viraram um bar. O bar era uma casa noturna de 200 lugares, 300 lugares. Aí a gente montava palco e tal, aí a gente chamava de bar. Mas na verdade é uma casa noturna de pequeno porte. E a questão técnica do local, muita iluminação? Aí dos anos 80 para cá, aí já foram, como agora mesmo nós vamos lançar algumas coisas nesse sentido aí. Nós vamos botar o palco, vamos botar como se fosse uma casa noturna de 300 lugares, mas com tudo profissional, tudo palco, camarim, entendeu? As luzes, o som de primeira, com qualidade. Então... O Tim Maia reclamava muito nessas casas, ele ia lá, não tinha retorno, cadê o som? Cadê o som? Fala. O que mudou também foi o seguinte, quando começou o negócio dos bares, as pessoas cobravam cover artístico. Só que não cobrava na porta, o cara cobrava quando o cara ia pagar a notinha. E quando o cara pegava o cardápio, estava lá, cover artístico, R$15, R$20, R$30, o cover artístico. Só que o cara olha, né? Aí quando chegava na hora de pagar, era aquela briga. E aí o que mudou foi isso. Depois as pessoas começaram a cobrar igual o ingresso. O cara entrava, já pagava o ingresso para ver o show e entrava. Que bom, né? Porque aí começa a ter um suporte mais o artista, o de meio porte, começou a ser mais respeitado. A coisa cresceu, tomou um vulto, que aí apareceram as casas grandes, assim, fazendo isso aí. Jazz Mania, People Jazz. E aí as pessoas... Aqui em Curitiba tinha o Coração Melão. Para quem não sabe, o Coração Melão, né, mudou de nome e hoje em dia se chama Live Curitiba, que fica próximo Tem certeza disso? Palladium. Sim. Porque a primeira vez que eu vim a Curitiba fazer um show com o Tunai, nós fomos nesse Coração Melão fazer esse show. E é bom saber disso, que eu vou voltar lá. A gente vai fazer um podcast lá. Deve ter mudado para falar sobre isso. A gerência, vamos conversar, a gente vai conversar sobre isso, porque esse Coração Melão foi o auge, né, dos anos 80, anos 90. Entendeu? Então, eu vim a primeira vez, eu vim em Curitiba, Santa Catarina e Londrina. Nós fizemos três bares da vida. Entendeu? Tunai, né? Aí a gente veio produzindo. Depois eu voltei com o Tunai e fiz o Teatro Paiol, pela prefeitura. Fiz Tunai, Elza Soares, e tem outros artistas que eu fiz, mas eu morava no Rio. Nunca imaginei morar em Curitiba. Hoje eu estou morando no Rio, Curitiba. Pois é. Eu estou sempre nessa ponte aérea Rio-Curitiba. Curitiba-Rio. Poxa, e chegando agora no final do ano, a gente com certeza tem um Réveillon. E você, Luiz? Tu que é carioca, enraizado, cresceu lá, sabe muito bem como é que é o Réveillon do Rio de Janeiro, de Copacabana. Explica pra mim como é que é essa emoção, porque assim, comemoração na praia de Réveillon começou com o pessoal da Umbanda e do Candomblé, comemoração para Iemanjá. Mas para ter a questão dos fogos, começou com o Mário no bar do Bai Mário, uma churrascaria, em que ele pegou alguns outros, vamos dizer, chefes de restaurantes ali e viram a festa que o pessoal fazia na praia e falou, vamos começar a trazer um pessoal para a praia também. E daí dali começou. E você que viu tudo isso acontecer, como é que foi
A emoção. Porque isso é um fenômeno mundial. Esse negócio do mundo comemorar com fogos de artifício na praia é brasileiro. Olha, o Réveillon, eu sempre digo o seguinte, eu já viajei pelo Brasil todo vendo Réveillons, festas. Tem vários tipos de festas, por exemplo, no Nordeste tem um festival de São Cristóvão que eu fiz a produção, inclusive com a Elba Ramalho. Eu fiz o Jade Macané fiz o Sebastião Tapajós fazendo instrumental nesse festival, nós participamos. E, quer dizer, tem João Pessoa, Fortaleza, Canoa Quebrada, era uma praia lá, tinha uns festivais, já vi muita festa, mas eu nunca vi nada igual o Réveillon de Copacabana, tá? Porque o Réveillon de Copacabana tem um horário, cada vez foi se organizando, entendeu? Porque teve acidente de fogos. Final dos anos 70, início dos anos 80, tudo foi se profissionalizando. Sim. O equipamento de som, os locais para fazer o show. Jorge Benjor e Tim Maia comandaram. Antigamente, os fogos, você estava andando, estava caindo fogos da janela. Hoje não, hoje existe um barco no meio do mar de Copacabana. Né? Segurança. É próximo da onde eu fui criado, ali vendo Réveillons, desde o final dos anos 70, anos 80, que eu comecei a participar de Réveillon, de Copacabana, e eles foram organizando de um jeito que parece o planeta do macaco, porque eles tiram tudo quanto é carro, fica assim uma multidão de gente andando na praia, nas ruas, não tem carro andando, você fica lá. São 2 festas que eu recomendo no Rio de Janeiro e a segurança total. Eu, por exemplo, eu sempre participei, nunca vi nada, sabe, nada demais nos Réveillons. É muito policiado. O Rio de Janeiro da Zona Sul, da onde os turistas vão, ele é super policiado. É uma cidade grande, pode acontecer um fato ou outro, mas isolado, né? A outra festa é o Carnaval. Mas e essa história de Carnaval fora de época? Pode isso? Tem os blocos de pré-Carnaval agora vindo para Curitiba. Inclusive Curitiba, gente, está mudando bastante para melhor, tá? Por isso que nós estamos pensando agora em 2026, nós temos vários projetos para Curitiba, vamos fazer no Rio e vamos fazer em São Paulo, se Deus quiser, entendeu? Todo esse trabalho que eu faço a vida toda, nós estamos realizando agora, tá? Nós vamos lançar o livro físico, entendeu? Pelo Rio, São Paulo, e vamos lançar aqui em Curitiba. Nós estamos preparando um projeto para fazer o lançamento de livros aqui, entendeu? Aqui livros de teatro, poesia, nós vamos começar a encontrar os artistas locais, os artistas do Rio, os artistas de São Paulo, nós vamos fazer uma reunião do Brasil todo. Inclusive, quer dizer, tem um projeto que a gente vai fazer o mundo. Tá? A gente vai fazer esse podcast aqui em vários lugares aí. Eu não posso ainda confirmar isso, mas já estou dando uma ideia. Estamos planos, dando uns spoilers aí para vocês que estão... É o nosso projeto para 2026. Então, meus nobres, muito obrigado por nos apoiar, continuar nos apoiando. A gente está comemorando aqui também hoje que atingimos finalmente 1.500 seguidores no Instagram. Agora, verdade, já passamos. Nós passamos de 1.500, tá? Eu já esperava estar nos 2.000, entendeu? Mas eu conto com vocês, que vocês continuem nos apoiando, sabe? É muito legal. Para mim, não existe número, tá? Esse número aí é consequência das coisas que nós estamos criando, tá? Mas a gente está esperando sempre melhorar, né? A vida... O sucesso é isso aí. Sim. Sucesso não é você buscar mentir, né? Sucesso é você ser verdadeiro com as coisas que você acredita. Eu acredito na arte, na cultura, sabe? Eu devo estar fazendo agora uns 30 anos fazendo arte, música, os bares da vida. Esses bares da vida mudou a minha vida, entendeu? Eu já fui jogador, como eu falei, eu já fui brigão, agora sou um cara que eu vivo um sorriso de criança no rosto. É o jovem envelhecente. Rebelde, com causa, porque não adianta. Porque você não vai atacar alguém. Boxe não me ensinou a atacar, ele me ensinou a me defender, entendeu? Sim. Então, assim, eu estou sempre querendo paz, eu estou sempre tentando diálogo. Tá? Em qualquer situação, de esquerda, se o cara for de esquerda, a gente conversa, se o cara for de direita, a gente conversa. Eu procuro fazer as minhas coisas com honestidade, com sinceridade, com ousadia. Não pode perder a ousadia, que é fundamental para você continuar fazendo os seus projetos. Eu espero que 2026 seja um ano cheio
de sonho para todos nós. E realizações. Realizações. É o que nós estamos 26, fazendo. 27, 28, 29, 30, todos os Eu anos estou muito feliz, entendeu, de fazer parte, de estar montando essa equipe, né, os criadores de fantasia, que existe uma diferença, né? As pessoas confundem mentira com criador de fantasia, tá? Criador de fantasia, ele não conta uma mentira, ele adoça, né? Ele faz o colorido das coisas e às vezes ele aumenta, mas não inventa. É pescador. Enfim, dizia o Jardim Macalé que ele não queria ser moderno, ele queria ser eterno. Então, moçada, muito obrigado por nos acompanhar e continue nos acompanhando. O Jardim Macalé foi um dos grandes amigos da música, né? Sim. Junto com o Tunai, foi um dos caras que me ajudaram eu mudar a vida para melhor. Então, isso aí, moçada, muito obrigado. Valeu e até a próxima.